Boa noite, irmãos. Boa noite a todos mesmo. Hoje a gente está realmente, conforme o irmão mencionou, num número menor, de pessoas. E por muitos motivos, nós podemos ser perseguidos, Isso me fez pensar muito na perseguição que a igreja já sofreu neste tempo, neste mundo. E num tempo em que os inimigos eram presentes, eram pessoas de outras religiões. Hoje não, hoje nós estamos livres para servir a Deus e o tempo vem fechando para a gente viver nesse medo de ir para a igreja, de chegar perto. O irmão mencionou na oração, de poder dar um abraço. A gente cumprimenta de maneira às vezes tão fria, E a gente deve realmente orar por isso, para que o Senhor nos dê forças e sabedoria para tratar no meio dessa situação, Gostaria de fazer um pedido de oração pelos irmãos João, Arnaldo e o irmão Donizete. Nós ainda vamos conversar ainda até o final do mês, antes que a tabela saia, mas nós estamos já com eles escalados. O irmão João, na primeira terça-feira do mês de fevereiro, vai trazer uma palavra para a gente, e o irmão Donizete na última terça-feira do mês. E se a gente chegar num acordo que ainda não é tempo, não tem problema, Deus sabe, Mas eu gostaria muito de pedir oração. Isso faz parte de um trabalho que a gente está fazendo com eles, e creio muito que nós vamos assim poder apreciar, a palavra que eles vão trazer para a gente. Então, lembrem de orar por eles também, irmãos. Sem mais, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Todo mundo conhece esta passagem. Nós vamos capítulo 3, verso 3 também. Todos conhecem esta passagem. É a conversa de Nicodemos, que de noite foi ter com Jesus e começou com aquela lorota, porque o senhor só pode ser alguém enviado por Deus, versículo 2, e Jesus já foi atalhando a conversa dele. No versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, só gostaria de chamar a nossa atenção, porque Jesus não disse: olha, se você não pertencer a uma igreja, você não vai ver o reino de Deus. Se você não for filho de crente, você não vai ver o reino de Deus. Talvez você esteja dentro de uma igreja fiel, não é isso que Jesus disse. Ele disse que para ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Foi uma interrogação na cabeça de Nicodemos, porque ele sugeriu até isso: como que pode um homem velho voltar para o ventre e nascer de novo? E Jesus não estava falando disso. Ele estava falando de nascer dele, do Espírito de Deus, que dá o conhecimento para a pessoa e que dá a condição para a pessoa depois continuar servindo o Senhor. O título da nossa mensagem nesta noite é uma pergunta. Você que me ouve, já nasceu de novo? Eu creio que esta é um dos principais assuntos das Escrituras. Pode fazer penitência, pode virar piroleta do jeito que quiser. O Senhor Jesus disse: se não nascer de novo, não vai nem entrar no reino de Deus para ver. Hoje, irmãos, nós vamos sair do Evangelho de João e vamos para a primeira carta de João. E aqui nós vamos ver
algumas características daquele que nasceu de novo. A pergunta para você é: você já nasceu de novo? E nós vamos ver algumas características que compõem este novo nascimento. Tenho absoluta certeza que nós, como uma prova, nós vamos assim poder dizer: olha, eu nasci de novo. Tá certo? Para a gente começar, capítulo 5 da primeira carta de João. Nós só vamos ficar na primeira carta. Capítulo 5, verso 1. Fundamental. Esta é uma característica única, irmãos. Apenas a parte A. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Percebe? É a mesma história. Nós vamos falar de um novo nascimento, de quem já nasceu de novo, e esta característica ela é fundamental. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele está falando de é o Salvador, é um nascido de Deus. A pessoa nascida de novo crê que Jesus é o único Salvador, não existe outro. Não tem salvação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, e não nas nossas obras e tudo que a gente pudesse somar. A salvação está exclusiva em Cristo. Por isso, se você crê que um dia você vai entrar no reino dos céus por Cristo, então você está preenchendo esse primeiro requisito. É uma crença de que a nossa alma ela é perdoada dos nossos pecados, porque o motivo pelo qual nós não entramos na presença de Deus é o pecado. Nós já ouvimos isso inúmeras vezes. Então, que além de Cristo não há outro Salvador. Atos capítulo 4, verso 12, ele é uma chave para a gente. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação está em Cristo, literalmente. Ele é o caminho, ele é o mediador. O que nós precisamos, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, se você ainda não tem certeza disto, pois fique sabendo. O que nós precisamos para um dia estar na presença de Deus é encontrar a Cristo, aceitar a Cristo, ser transformado por Cristo, mediante aquela obra que Ele concluiu na cruz, irmãos. Ele foi o único, muitos deles morreram, de maneira como um mártir mesmo, como Cristo inclusive, mas perfeito para ser aceito diante de Deus é só o sangue de Cristo. Por isso a nossa fé deve estar em Cristo. A nossa fé deve estar em Cristo. Mediante fé, então nós somos então considerados justos aos olhos de Deus. Esta pessoa que crê em Cristo, por acaso, pode ter dúvidas a respeito da sua salvação? Claro que pode. Até isso acontece com a gente. Às vezes num pecado, às vezes na fraqueza, a gente começa a imaginar, porque nós pregamos. Mas está um calor hoje aqui que eu vou te contar, hein? Eu acho que é esse terno que eu estou com ele. E, irmãos, nós precisamos saber disto, porque tem fraquezas que às vezes nos dá o temor, a dúvida de que por acaso nós sejamos um salvo, porque nós pregamos a salvação, que o crente não perde a salvação quando crê de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Só que diante das situações da nossa vida, às vezes essa fraqueza, mas mesmo assim esse homem sabe que ele é um salvo em Jesus Cristo, porque a nossa salvação não está em nós, mas está em Cristo. Então esta característica é uma característica daquele que foi nascido de novo. Eu preciso perguntar, esta característica aplica-se à sua vida? Você já nasceu de novo por meio deste fato?
Amém por isso. Um outro ponto, capítulo 2, verso 29. Diz assim: se sabeis que Ele é justo, está falando de Deus, do Cristo. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Mais uma vez. Se tem uma coisa que está se perdendo nesse mundo é justiça, irmãos. Verdadeiramente. Se tem uma coisa que está sumindo do meio dos homens, é justiça. A justiça está indo embora, mas essa é uma característica do nascido de novo. Esta pessoa, ela se esforça para estar de acordo com o proceder de Deus, com as mesmas intenções de Deus. Aqui ele diz justo, da justiça de Deus. Ele pratica aquilo que Deus se agrada. Esta é uma característica do nascido de novo. E ele evita aquilo que Deus odeia. Isso é justiça. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 diz: mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso faz com que eu pondere o que é justo diante de Deus e o que não é justo. As palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios é para falar assim: toda coisa eu posso fazer. As pessoas matam, roubam, extorquem e cometem todo tipo de pecado. Ora, isso é permitido. A lei vem, dá uma pena e tudo mais, mas é lícito para o crente? Não, se ele está querendo fazer conforme Deus faz, isso não cabe na sua vida. Ele procura agir com justiça sobre tudo que faz. Olha que coisa bonita de uma pessoa nascida de novo, agir com justiça. Engraçado que, irmãos, é isso que a gente está vendo cada vez mais. As pessoas praticam injustiça e as outras se acham no direito de fazer também. Não sei se você já trombou com alguma situação parecida com isso. Ele pegou mais do que eu vou pegar também. Isso é injustiça diante de Deus. Então a pessoa, esse novo nascimento produz isso nessa pessoa. E o Senhor Jesus diz àqueles que estavam sentados para ouvi-lo, Mateus capítulo 5, verso 20: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lembra que precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus? Olha que comparação. Percebe? Ele está sempre olhando para Jesus, o nascido de novo, para ver o seu exemplo. E ele demonstra no seu dia a dia que é amigo de Deus, porque ele pratica o que Jesus praticou. Sem dúvida, o nascido de novo não é perfeito. Mais uma vez, conforme a primeira característica que nós vimos, nós não somos perfeitos, e nós mesmos vamos reconhecer isso, sabe, irmãos? Talvez primeiro do que as pessoas desse mundo. Quando se fala de ser justo, de ser santo, talvez nós imediatamente, não sou nem um pouco. Mas apesar de todas as suas falhas, os seus conselhos, as suas atitudes, os seus hábitos são santos, porque ele quer santidade, ele quer mostrar santidade. Esta característica aplica-se à sua vida. Você já nasceu de novo. Uma terceira característica, irmãos, capítulo 3, verso 9, parte A do versículo:
qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Muito bom também. Está falando que uma pessoa nascida de novo não comete o pecado como um hábito na sua vida, com frequência, com a mesma frequência. É isso que nós estamos dizendo. Houve um tempo em nossas vidas em que a gente não se preocupava com as nossas atitudes pecaminosas. Por quê? Porque nós começamos a olhar nas pessoas, tá mais ou menos, eu vou aqui, ninguém está vendo, não é assim? Houve um tempo na nossa vida que foi assim, um tempo em que isso também não causava tristeza em nós, sabe? Quando a gente comete um pecado e está vivendo no mundo, ora, isso traz alegria. Você já viu isso? Uma roda de escarnecedor falando de pecado? É como se fosse um troféu quando cometem um pecado, uma traição, um golpe em que ele deixou as pessoas que foram passadas para trás. Ele conta com um triunfo. Houve um tempo, irmãos, em que não havia luta quando nós cometíamos o nosso pecado. Pelo contrário, nós éramos amigos do pecado. Mas agora o nascido de novo odeia o pecado. Ele se entristece quando comete um pecado. Ele foge do pecado quando o vê à sua frente. Ele desvia desse pecado. Isso é característica de um nascido de novo. Considera-o a maior praga na sua vida. O crente, o nascido de novo, entende, isso é isso que vai me julgar diante de Deus. É isso que vai julgar cada pessoa diante de Deus. O pecado não é só doença, não é porque não fala bem, não é posição, não é... Olha, é o pecado. Agora nós entendemos. Por isso nós o tratamos dessa maneira. Só para a gente ver aqui, 1 João capítulo 1, verso 8, para confirmar, conforme as duas características que nós já vimos, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quer dizer, não é que nós não cometemos mais pecado, sabe? Está falando de prática, irmãos. Prática, dia após dia, até um ponto que a gente guarda ele numa gaveta e continua fazendo. Nós somos pecadores, mas o pecado já não causa mais satisfação, pelo contrário, causa tristeza. Você já foi em oração a Deus com o pecado? Não tem coisa pior, mesmo não vendo a Deus. Esse é o que Deus faz no nascido de novo. Não tem ninguém para olhar, para dizer está errado, exceto a palavra, e nós tememos a palavra. O pecado não lhe causa satisfação, tampouco é algo para o qual a gente se mostra indiferente. Quando ele existe em nossa vida, há uma guerra para a gente eliminar ele, a nossa súplica sem cessar diante de Deus para que ele saia de nós. O nascido de novo lamenta quando cai, e ele deseja ser completamente liberto do pecado. Esta característica aplica-se à sua vida, você já nasceu de novo. Capítulo 5, verso 18, nós vamos ler a parte A, mas nós vamos usar apenas a parte B. Capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Agora, mas o que de Deus é gerado
conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que uma pessoa nascida de novo, ela é muito cuidadosa com a sua vida. Percebe? Conserva-se a si mesmo, é ser cuidadoso com os seus passos, com as suas palavras. Isso é ser cuidadoso. Isso é ser cuidadoso. Ele é cuidadoso a respeito da sua alma, a respeito das suas companhias, suas amizades. Por quê? Porque ele sabe que as más conversações corrompem o coração do santo. Eu me lembro que um dia eu fui jovem, como o João, por exemplo, e nós tínhamos uns amigos que eu ficava pensando, acho que nós nunca vamos separar. Porque nós gostávamos mesmo de estar um do lado do outro, nós éramos para jogar futebol, para fazer anarquia também, nós éramos parceiros. E eu ficava pensando isso, eu acho que nós nunca vamos nos separar. Irmãos, eu conheço todos eles até hoje. E o único que eu tenho realmente afinidade é o irmão Daniel, que era um deles. Porque nós servimos o mesmo Deus. Eu cumprimento eles, tenho prazer em parar perto, em falar talvez de Cristo para eles. Por tanto que eu gostava. Esses dias encontrei um na prefeitura trabalhando. Um cabra bom, mas pensa num cabra bom. E eu fiz questão de dizer isso para ele. Tenho muito prazer de ter conhecido. Mas a nossa amizade parou, companhias pararam. Simplesmente Deus faz isso. Nascido de novo, Deus separa, tira. Há uma luta, não é fácil. O nascido de novo lembra que o seu coração é enganoso, por isso ele cuida. Seu coração é fraco, é carne, que vive na carne, por isso ele cuida. Esta pessoa, ele vive como um soldado num campo inimigo. Nós nunca nem temos noção do que é ser um soldado em campo inimigo, mas nós sabemos que se o nosso inimigo, sendo um soldado, se o inimigo trombar com você, ele não vai dizer: e aí, o que você está fazendo, hein? A vida se perde ali mesmo, irmão, se a gente não estiver preparado. Então, o nascido de novo, ele tem que ser como um soldado, vigiando, olhando de binóculos, cortando volta, sabe? E ele descobre por experiência que a sua alma está constantemente entre inimigos. Isso que é importante saber. O mundo é nosso inimigo, irmãos. Por mais que a gente goste dele, e tenha pessoas que nós às vezes amamos mesmo no mundo, por que não? Mas nós somos inimigos. Talvez a gente não descobriu isso ainda, precisa descobrir. Essa é uma característica do nascido de novo. 2 Timóteo, capítulo 1. Volte um pouquinho aqui. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 13 e 14. Olha só como é que fala de alguém que vigia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Percebeu? Conservar
e guardar. Ele está falando de alguém cuidadoso para fazer isto. Esta característica aplica-se à sua vida. Você já nasceu de novo. Capítulo 5 também, verso 4, a parte A do versículo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Então está falando de uma pessoa nascida de novo, que não toma a opinião do mundo como padrão para a sua vida. Entende? Não toma os conselhos do mundo, a direção do mundo para ele também seguir. Vencer o mundo é isto. E outro detalhe, ele não se preocupa em estar andando contrário do mundo, porque às vezes é assim, não é? Você está vendo todo mundo indo para lá e você tem que, conforme diz, né, um ditado, nadar contra a correnteza é mais difícil. Mas ele não faz questão. Olha que conselho, irmãos, para o nascido de novo. Nós não pertencemos ao mundo. Modismo, costumes, hábitos do mundo, não, isso não faz parte da gente. Às vezes eu fico parado e pensando, sai um corte de cabelo e nós vamos todo mundo junto. Sai uma roupa que tem um escândalo, mas nós vamos junto. Palavras, os jovens, tomem cuidado com as suas palavras. Por quê? Porque o mundo fala, nós precisamos falar também. Nós precisamos saber que o nascido de Deus vence o mundo. Tantas opiniões que o mundo tem que às vezes a gente acaba concordando. Práticas do mundo que o mundo faz e nós acabamos concordando. O nascido de novo vence o amor ao mundo, porque o que estraga a gente é o amor ao mundo, porque se não fosse o amor nós sairíamos fácil. Amor, porque nós gostamos. Nós aprendemos a gostar. Todo mundo faz, nós queremos fazer. Ele não é escravo de moda, de costume, porque seu primeiro objetivo é agradar a Deus. Porque ele foi nascido de Deus agora. A pessoa nascida de novo deseja muito receber louvor da parte de Deus e não dos homens. Às vezes a gente vem com uma roupa meio escandalosa e alguém diz, essa roupa não está legal, e a gente não gosta disso. As suas palavras, precisam medir as palavras. Nós não gostamos disso, nós gostamos que alguém diga, mas tá beleza, hein? Rapaz, agora você está mostrando que é bonito. Aí sabe? Por quê? Porque a intenção ainda não é agradar a Deus sobre todas as coisas. Tiago, capítulo 4, volte um minutinho aqui, irmãos, olha. Tiago, capítulo 4, verso 4 também. Olha as palavras que nós encontramos aqui. Ele começa, adúlteros e adúlteras.
Olha agora, não sabeis vós. Olha só, irmãos, as palavras que ele começa para depois desfechar sobre o mundo. Adúltero e adúltera. Está falando de um pecado muito sério, adultério. Aí ele continua: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, ou seja, faz-se, torna-se inimigo de Deus. Há uma separação, meus amados. Por isso que nós falamos e continuamos a falar para os jovens, para as senhoras, para os homens que às vezes estão contando suas piadas como se fôssemos do mundo, e tantas outras coisas. Nós estamos apenas lembrando de alguma coisa que nós podemos estar parecendo com o mundo. A pessoa nascida de novo, ele tem temor só de pensar em ofender a Deus. Esta característica aplica-se à sua vida. Você já nasceu de novo. Mais uma para a gente fechar. Capítulo 3, verso 14. A parte A do versículo também. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, nasceu de novo, porque amamos os irmãos. Amados, uma pessoa nascida de novo, ele tem um amor especial por todos os santos do Senhor. Não, nós não concordamos com muita coisa, sabe? Mas eu estou falando de amor. É o que diz o versículo. É uma característica daquele que nasceu de novo. Ele ama. Por quê? Vamos somar, vamos começar do princípio. Eu amo meu irmão na carne porque nós nascemos do mesmo pai. Não é assim? O João às vezes dá uns pescoção no Rafinha porque é menor, mas ele ama o Rafinha. Se ele vê o Rafinha passando um sufoco, ele vai lá. Isso é natural. Mas os nascidos de Deus também. Às vezes a gente não entendeu isso ainda. Às vezes isso ainda não faz parte de uma característica da nossa vida. O nascido de novo, ele tem um amor especial por todos os santos, seus irmãos. Ele ama todos os homens, por quê? Porque esse é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, da parte de Deus. Amar a todos, amar o próximo. Ele tem um amor por todos os homens, mas nós estamos falando de um amor único por aqueles que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Olha que característica de um nascido de novo. Igreja às vezes se torna como empresas. Não gosto, eu nem chego perto. Ora, irmãos, o que é isso? Se Deus teve misericórdia dele, como teve de você, por que é que nós vivemos assim? Essa é uma característica do nascido de novo. Hoje a gente já não faz mais as nossas reuniões, nós passamos o aniversário da igreja sem chamar ninguém, ainda que vieram alguns, mas não tem coisa mais preciosa do que receber os irmãos. E parece que a gente é irmão há muito tempo mesmo.
E a gente tem prazer e tem, eu não sei se é porque não vive junto ali, porque se viver, não sei, espero que não seja por isso. Porque nós falamos as mesmas coisas, servimos o mesmo Deus. Esta é uma característica do nascido de novo. Ele tem um amor único pelos crentes em Cristo. 1 Pedro, um pouquinho aqui atrás, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Mas, sobretudo, ou seja, acima de tudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque este amor que a gente demonstra cobrirá a multidão de pecados que nós ainda cometemos e que continuam ofendendo a Deus, ainda que nós somos perdoados em Cristo. 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros e sem murmurar. Não está falando, irmãos, vê a profundidade deste amor que deve habitar no coração do nascido de novo. Somos da mesma família, soldados do mesmo exército, engajados na mesma guerra, com destino, com a caminhada para o mesmo destino. Peregrinos no mesmo caminho, na mesma estrada. Aqui não é o nosso lugar, por isso nós continuamos ajudando, fortalecendo, sendo hospitaleiro. Ele disse aqui em Pedro, hospitaleiro é sendo amável, vem de hospital mesmo, de como que cuidar mesmo. Nossos enfermos estão aí, hoje são eles, amanhã talvez sejamos nós. Os enfermos estão aí, os enfermos na carne, os enfermos espirituais. O rebanho está aqui, como se fosse um rebanho daqueles que cuidam dos seus gados. Ora tem um doente, ora tem um passando fome, ora tem outro engasgado, ora, enfim, só quem mexe com isso sabe. Hoje é mais fácil falar de cachorro e gato, né? Todo mundo tem, 1, 2, ora um está doente e precisa cuidar. Esta é a igreja. Deus cuida de nós, irmãos, mas Ele colocou a gente para a gente olhar um pelo outro, orar um pelo outro, cuidar um do outro, arrastar um do outro. Ontem eu estava assistindo um filme, diz que é baseado em fatos reais, e soldados de guerra, e eles colocaram, eram 6, e depois ficou 4, e no final sobrou só 1. Mas eles colocaram um apreço tão grande um no outro. Eles tratavam um tiro que acertou como se fosse sabe? Para ajudar o outro. E aquilo me chamou muita atenção. A gente não é sozinho, não. Nós levamos as cargas uns dos outros. Esta é uma característica do nascido de novo. Como já disse, nós somos diferentes em vários aspectos: nacionalidade, posição social, de bens,
sexo, cor e tudo que nós pudéssemos imaginar. Mas o que importa? O que importa? Uns mais chatos, tem gente chata, tem gente azedo. Tem, não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que está fácil, nós vamos agir, porque é como se a gente tivesse, sabe? Não. Mas o que importa, nós somos o povo de Deus resgatados pelo sangue precioso do nosso Senhor. Eu fico vendo, irmãos, que às vezes as pessoas valorizam tanto o mundo. Tem seus parceiros de noitada, de farra, de futebol, você pode imaginar aí, churrasco, que agora churrasco virou uma praga, né? Todo lugar, segunda-feira tem gente assando carne. E são os amigos que não se apartam. O mundo gosta disso, e às vezes a gente vai pelo mesmo caminho. Nós temos prazer em estar perto das pessoas do mundo. E rimos como se o mundo fosse acabar. Como diz o ditado, né? Achou o ninho da égua. E a gente ri e conta até segredos para as pessoas do mundo. Mas nós não temos o mesmo trato com os nossos irmãos. Esta é uma característica do nascido de novo. O nascido de novo valoriza a graça de Deus que nos uniu. O sacrifício precioso do Senhor Jesus Cristo que nos uniu. Eles amam isso, eles se alegram nisto. Esta característica aplica-se à sua vida. Você já nasceu de novo? Meus irmãos, estas são algumas características do nascido de novo. É importante que a gente considere com atenção cada uma delas. Uns são melhores em umas coisas do que nas outras, é fato, tá bom? Eu sou muito hospitaleiro, mas eu sou fraco disso, daquilo, não tem problema. Não passamos de ano com a mesma nota, não. Mas é importante a gente ponderar, considerar com atenção, guardar em nosso coração, para que a gente demonstre que é um nascido de novo. A conclusão que nós tiramos daqui é que somente os nascidos de novo manifestam estas marcas. Às vezes a gente vê pessoa do mundo que ama, que faz um trabalho tão bonito, cuidando de pessoas, mas ele não conhece a Cristo. Entende? Para preencher os requisitos, nós estamos falando de um nascido de novo. Por isso eu preciso terminar com a pergunta que nós iniciamos. Você já nasceu de novo? Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para ser um nascido de novo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão.